Lucas, o capítulo 10, a partir do verso 38, um episódio que está registrado apenas pelo evangelista Lucas, nenhum outro evangelista registrou este evento. E a palavra do Senhor diz assim: indo eles quem? Jesus e os 12. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu fico muito impressionado com o testemunho de Lucas, porque Lucas, como todos nós sabemos, foi um médico que acompanhou o apóstolo Paulo a partir de Atos capítulo 16, que provavelmente nasceu em Antioquia e morreu na Grécia, muito velho, solteiro. Mas Lucas teve uma conversão legítima. E a partir da sua conversão, uma das suas preocupações foi conhecer Jesus. Então, ele andou com o apóstolo Paulo, é verdade, mas a Bíblia nos fala que ele acompanhou Paulo a Jerusalém, e os comentaristas entendem que nesse período em que Paulo estava preso em Jerusalém, Lucas teve a oportunidade de entrevistar muita gente que viu Jesus pessoalmente. E o que caracteriza o evangelho de Lucas é que ele provavelmente teve acesso a pessoas como Filipe, Timóteo, Silas, Marcos, que escreveu o evangelho de Marcos, Barnabé, Tiago, o irmão do Senhor, Pedro, João, e também, certamente, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres que fizeram parte do dia a dia do Senhor Jesus. E é interessante observar que das 40 parábolas disponíveis nos 4 evangelhos, Lucas conta 29. Ele é o que mais trabalha o lado do ensino de Jesus do ponto de vista da sua relação com as pessoas. Ele é uma pessoa que se detém nos detalhes a respeito das curas que Jesus Cristo fez, até porque ele é médico. Ele tem uma curiosidade santa de saber como é que vinha aquele poder do alto e revestia Jesus Cristo da capacidade de trazer a visão de volta, trazer a fala de volta, trazer o ouvir de volta. Estas coisas que os médicos lutavam por conseguir e não conseguiam. E é Lucas quem trabalha muito esta questão do cotidiano de Jesus, do dia a dia de Jesus. Isto prova que Lucas era uma pessoa muito interessada em conhecer Jesus. E este evento aqui, na verdade, é um evento que pode nos ajudar a perceber o que é principal
na vida de uma pessoa cristã. Conhecer o seu Senhor. Se envolver emocional, física, espiritualmente com o seu Senhor. Ter um relacionamento íntimo com o seu Senhor. O texto nos mostra, meus irmãos, que esta família que recebeu Jesus Cristo, o recebeu naquela vez, mas outros textos, como no Evangelho de João, capítulo 11, em que a gente assiste à ressurreição de Lázaro, e no capítulo 12, que a gente assiste à ceia que foi dada a Jesus, e Lázaro presente, e Maria, a irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A gente assiste nesta família uma coisa muito interessante. João afirma que Jesus Cristo amava essa família. Era uma família do coração de Jesus. Quer dizer, ele ajudou tanta gente, ele cuidou de tanta gente, mas se nós pensarmos quem é que efetivamente atraía bastante a atenção de Jesus, era a família de Marta, Maria e Lázaro. Ele gostava muito deles. Então havia uma certa intimidade da parte de Jesus, e o que nós verificamos nesse texto é que a família vivia bem próxima do Monte das Oliveiras, em Betânia. Nós também sabemos que esta família tinha recursos, até porque Maria comprou um perfume muito precioso para colocar nos pés de Jesus. Marta fez uma ceia enorme para Jesus em João capítulo 12. E aqui pode ser a primeira vez que Jesus Cristo chegou naquela casa, ou pode ser uma das vezes em que Jesus circulou fora da Galileia, mas a gente não tem o dia nem a hora precisa desse dia, desse encontro aqui. O que a gente sabe é que esse encontro aconteceu, Marta já esperava Jesus em casa. E o que a gente faz quando a gente espera uma visita que a gente ama? A gente vai para casa, a gente vê se as coisas estão em ordem, a gente se prepara, a gente abastece a geladeira, a gente faz tudo o que é necessário para que aquela visita chegue e se sinta bem na nossa casa. Pois é, o texto nos mostra então que Jesus geralmente anunciava a sua chegada às pessoas que o receberiam em casa. Provavelmente não era desconhecido. Marta não foi tomada de surpresa. Então Marta se preparou. E quando Marta se preparou, nós temos que entender que ela era provavelmente a filha mais velha, ou a irmã mais velha, porque ela assumiu as funções de senhora. O próprio nome dela já indica que ela tinha uma liderança sobre os demais irmãos. E ela então toma as rédeas da situação, e diz o texto então que ela hospedou Jesus em casa. Tem duas maneiras da gente hospedar uma pessoa. Tem a maneira dela se sentir um hóspede de hotel, ou tem a maneira dela se sentir em casa. O grande esforço dos hotéis é fazer a gente se sentir em casa. Mas não dá para a gente se sentir em casa quando a gente sai para o café da manhã e a gente tem rosquinha de tudo quanto é tipo, a gente tem fruta de tudo quanto é tipo. Não dá para competir com isso, certo? Não dá para competir com isso. Mas Marta disse: como é que eu vou receber o mestre?
Eu vou receber o mestre com um tratamento VIP, com um tratamento de hotel. É interessante a gente observar então que o verbo utilizado por Lucas para descrever a ação de Marta é que ela acolheu Jesus como um convidado tão ilustre, uma pessoa tão destacada, que isto a tomou e a distanciou ao mesmo tempo de Jesus. Porque ela tinha que supervisionar tudo, ela tinha que olhar tudo. Ela não estava limpando o chão durante o tempo que Jesus estava em casa. Ela não estava limpando as janelas, ela não estava passando água no quintal, ela não estava em outras tarefas. Provavelmente ela estava dentro das tarefas do almoço, da refeição, cuidando para que um monte de pratos fossem oferecidos. Afinal de contas, ela estava recebendo minimamente 13 pessoas para comer. Bastante gente. O texto nos mostra então que a sua irmã não estava nem aí com essa hospedagem. A sua irmã não estava nem aí com a sua hospedagem. Quando Jesus chegou, ela nem se lembrou, talvez, que fosse mulher. Ela simplesmente ficou no meio dos 12 ali. A gente não sabe se tinha até mais gente. Mas o que a gente imagina é que Maria estava tão fascinada em conhecer Jesus Cristo, que ela se assentou aos pés dele, como os discípulos faziam naquele tempo com os seus mestres. Eles se assentavam e o seu mestre falava. Ela ficou ali, simplesmente ela se envolveu tanto com a pessoa de Jesus Cristo, com o conhecimento dos ensinos de Jesus Cristo, que isto significou para Lucas uma atividade devocional, uma atividade contemplativa. Uma atitude pela qual Maria demonstrava que tinha muito mais prioridade em conhecer Jesus Cristo do que qualquer outra coisa na vida. Eu pergunto para você, quando você sabe que vem alguém para sua casa muito chegado, você trabalha durante ou trabalha antes? Eu tive uma tia que quando terminava o almoço, ela se levantava, não importava quem estivesse, e ia para a pia lavar a louça. Estava todo mundo conversando, estava todo mundo trocando ideia. A minha tia, então, ia para a pia lavar a louça. Ela não tinha a percepção do tempo de estar juntos, do tempo da convivência, do tempo da comunhão. O que nós verificamos então é que foi dando em Marta uma agonia, porque ela se sentia sozinha. Eu tenho uma irmã, ela não presta para nada. Ela está distraída ouvindo Jesus falar. Vocês estão percebendo? Eu aqui ansiosa para acabar todas as coisas, para a refeição ficar pronta. Eu aqui labutando para chuchu por conta de receber muito bem o nosso querido mestre. E ela lá, ouvindo os ensinos de Jesus como se fosse a melhor coisa do mundo. E isto chega a um nível tão grande de transtorno, tanto internamente quanto externamente, que ela se move na direção de Jesus. E ela vai na direção de Jesus,
E ela trata Jesus como um igual. Como assim, como um igual? O texto nos mostra que ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O Senhor não está conectado no fato de que aqui no nosso ambiente não é comum as mulheres ficarem junto com os homens, que o dever da mulher é ficar no fogão? O Senhor não está prestando atenção no fato de que ela é uma intrometida aí no meio de vocês? Dá para observar que aquela agitação toda levou Marta a interromper Jesus Cristo ensinando sobre o reino de Deus e a confrontá-lo. E o texto nos ajuda a pensar no seguinte: ordena-lhe, pois, diz o texto, que venha ajudar-me. Manda que ela faça isto. De repente, na angústia de Marta, ela está dando ordens para Jesus. Jesus, eu estou te recebendo, eu te amo, mas eu idealizei uma postura, eu idealizei um caminho, e até o Senhor tem que cumprir esse caminho. Você está me entendendo? Mas será que um crente pode chegar nesse nível? Um crente pode. Um crente pode chegar nesse nível, especialmente esse povo que foi empossado aqui, quando vê a necessidade de puxar a igreja, de trabalhar na igreja, de fazer a igreja rodar. O povo pode chegar até a dizer: Senhor, faz do nosso jeito. Marta não é descrente, não. Marta é crente. Quando você examina João capítulo 11, você vê que Marta é muito crente. Ela confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Ela que ouve de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ela é crente. Mas nesse momento, a escolha que ela fez foi muito ruim. E Lucas coloca exatamente esta questão no seu relato para demonstrar que quando nós nos envolvemos com a religião, para que a religião seja nossa serva, e nós utilizemos da religião para ditar o comportamento das outras pessoas, a escolha é ruim, a escolha é má. E a palavra do Senhor então mostra Jesus. Como é que Jesus vai reagir? Jesus Cristo diz o nome de Marta 2 vezes, o que indica que ele está censurando. Marta, Marta. Mas não é uma censura para tirar o nome dela do livro da vida. Ele não está arriscando o nome dela da salvação eterna. Ele está simplesmente entrando no coração dela, porque Jesus Cristo tem essa competência de entrar nos nossos corações e de desvendar aquilo que nós pensamos, agimos, falamos. Jesus Cristo tem esse discernimento e esse poder. E ele diz assim: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Por dentro você é um vulcão, e para fora você é uma pessoa que está indo contra o Evangelho. Embora me ame muito, você quer que o curso das coisas seja de acordo com o que você pensa.
E Jesus Cristo, então, está dizendo assim: você está distraída. E esse é o problema contemporâneo. Os crentes andam distraídos. Outro dia eu tentei fazer uma conta e eu fiquei horrorizado com o meu comportamento. Quanto tempo a gente passa conhecendo a Jesus e quanto tempo a gente passa nas mídias sociais? Sabe o golpe diabólico qual é? É o da gente andar distraído. É da gente se ocupar em tanta coisa que não glorifica a Deus. E eu sei que eu tenho que terminar agora, não é? É muito rápido o culto hoje. Entretanto, disse Jesus, pouco é necessário. Uma só coisa é necessária. Marta, eu não quero vários pratos, não. Eu quero aquele pão. Aquela refeição que você daria para qualquer pessoa. Eu quero aquela coisa mais comum do cotidiano. Eu quero você e não a sua comida. Eu quero você e não o seu esforço para me agradar. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria é diferente de Marta, porque Marta procurava agradar ao mestre com a sua diaconia. Entretanto, Maria buscava conhecer a Jesus e seus ensinos. Esta é a boa parte. E assim Jesus teria dado a entender que não faria o que Marta estava pedindo e que ninguém jamais tiraria de Maria a graça que havia no seu coração. Bom, está mais que clara a lição que nós devemos receber aqui. A nossa prioridade deve ser a de conhecer Jesus, é de caminhar na direção de Jesus, é avivar a espiritualidade que há, objetivando viver para Jesus. Quando Jesus orou pelos discípulos, ele disse em João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O quanto nós conhecemos de Jesus, o quanto nós sabemos da sua história, o quanto nós sabemos das suas ações, das suas atitudes, o quanto nós sabemos dos seus propósitos. Vamos nos lembrar que Lucas era uma pessoa que andou muito com o apóstolo Paulo, e foi o apóstolo Paulo quem escreveu aos Romanos que o objetivo de Deus para cada um de nós é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Quem gasta muito tempo fazendo coisas para Cristo, perde o significado da ideia de ser semelhante a Cristo. Porque não é o nosso fazer que faz com que a santidade venha. É o nosso crer, é o nosso entregar, é o nosso confiar, é o nosso assentar aos pés de Jesus, é o nosso deleite em conhecer Jesus, como Lucas fez. Lucas se entregou ao conhecimento de Jesus, ele foi perguntar para as pessoas, ele escreveu sobre isso. E mais uma coisa, o apóstolo Paulo disse aos filipenses, a própria experiência dele, ele disse, eu considero tudo como perda, as coisas que eu tinha de importantes na minha vida, eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas
e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não me interessam os bens, não me interessam como fazer as coisas, me interessa como experimentar a presença de Jesus Cristo. Calvino, quando tratou dessa passagem, disse assim: as pessoas erram quando afirmam que é necessário a gente viver no mosteiro, em vida contemplativa. Não. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus Cristo, mais os efeitos da sua presença na gente fazem com que a gente construa. Você quer fazer alguma coisa para Jesus? Vá na direção dele. Não comece a fazer. Vá na direção dele e ele te ajuda a fazer. Essa é a ideia. Então, o apóstolo experimentou isso. Eu considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. E o que ele pretende? Ele quer conhecer Jesus, e ele quer conhecer o poder da ressurreição de Jesus, e ele quer conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, e ele quer se conformar com Jesus na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O nosso conceito de cristianismo moderno perdeu isso, e está mais martiano do que mariano. O apelo nesta manhã é que nós voltemos às raízes do verdadeiro Evangelho.